Lembra daquelas histórias que ouvia quando era criança? Como você conseguia entender e imaginar cada detalhe, mesmo sem ter ido à escola ou ter estudado gramática? Essa magia de compreender o mundo através das histórias está dentro de você. E se eu te disser que você pode aprender espanhol do mesmo jeito, sem complicações, sem listas intermináveis de palavras, apenas ouvindo e se conectando com histórias que fazem sentido. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Contos para Iniciantes. Aqui você vai aprender espanhol do mesmo jeito que aprendeu português, ouvindo e se conectando com histórias que despertem a sua imaginação, especialmente pensada para você que está começando nessa jornada. Aqui, o primo Jimmy, o seu contador de histórias. E se você for novo por aqui, saiba que nesse canal você vai encontrar conteúdos para te ajudar a falar espanhol sem medo e sem complicações. Beleza? Então, agora vou te explicar como funciona o nosso quadro Contos para Iniciantes. Primeiro, você vai ouvir uma história especialmente criada para facilitar o seu entendimento. Ao mesmo tempo, vamos explorar juntos o vocabulário e as estruturas gramaticais de forma simples e prática. Pronto para começar? Então vamos para a nossa terceira e última parte da historinha desse mês. Então vamos com a primeira parte, onde a história tem uma estrutura para estudantes adultos de nível básico. Beleza? Então vamos lá para a terceira parte, que se chama El secreto de la botella perdida. El verdadero tesoro. Tá bom? Mais uma vez. El secreto de la botella perdida. El verdadero tesoro. Repara que aqui, essa letra que tem dois L, tá? A gente conhece como EY, tá? E o EY tem um som muito parecido com o Y, tá? Eu falo botella. Tem outras regiões, que na Argentina ou no Uruguai, por exemplo, onde eles falam botella. O som é mais parecido com o SH, tá bom? Tem outras regiões que falam botella, tá bom? Então, eu te ensino que se fala botella, porque é o mais comum. Sim, se você for na Argentina ou no Uruguai, eles vão falar diferente, tá? E não está errado, tá? Não tem um jeito certo nem errado de se falar. Simplesmente que muda dependendo da região, tá? Eu aprendi que essa letra tem um som parecido com o Y. Mas mesmo assim, né? Falar isso, o argentino pode falar a mesma coisa. Sim, eu também aprendi a falar igual ao Y, mas eu falo botella, tá? Então, para facilitar o seu entendimento, saiba que tem um som mais parecido ao do seu Y, beleza? O Y do português, beleza? Então, você falaria talvez botella, tá bom? Então, tá. El secreto seria o segredo. De la botella seria da garrafa, tá? Botella é garrafa. Perdida é, no caso, perdida seria perdida. Só muda a fonética, certo? Perdida, perdida, beleza? E el verdadero tesoro seria o verdadeiro tesouro, tá? Beleza? Então, vamos lá. Max y Lila pensaron en el segundo acertijo. Consideraron varios lugares donde el viento podría susurrar. El claro del bosque, la cima de la colina y el viejo molino. ¿Tá? Mais uma vez, Max y Lila pensaron en el segundo acertijo. Consideraron varios lugares donde el viento podría susurrar. El claro del bosque, la cima de la colina y el viejo molino. ¿Tá bom? Aquí, Max y Lila pensaron en el segundo acertijo. Então, Max e Lila pensaram na segunda charada, tá? Max e Lila pensaram na segunda charada. Acertijo é charada. O acertijo também é escrito com J, né? Com J, então J-O, acertijo, acertijo, beleza? Consideraron varios lugares donde el viento podría susurrar. Consideraram vários lugares onde o vento
poderia sussurrar. Beleza? El claro del bosque. Ah, tá. Aqui, estava esquecendo. Sussurrar. No espanhol, o R tem duas formas de se falar. Quando tiver dois R's juntas, tá? Dois R's juntos, ou quando no começo de uma palavra estiver escrito com R, sempre o som vai ser forte e vibrante, beleza? É por isso que aqui a gente fala sussurrar, sussurrar, beleza? Sussurrar. Uma palavra com R no começo, por exemplo, o que seria rápido, tá? A escrita é a mesma, tá? Você escreveria rápido. Porém, como eu falei, toda palavra que comece com R tem um som forte e vibrante. Então a gente fala rápido, rápido, beleza? Então tá. Então o que mais? Continuando, né? El claro del bosque, que seria a clareira do bosque. Ou floresta para você também, né? Porque tem uma certa diferença entre bosque e floresta no português, mas no espanhol, floresta é mais para indo para a selva, para o significado de selva. Porque selva também existe a palavra no espanhol, beleza? Selva, e no português, selva em espanhol. A escrita é a mesma, só a fonética é diferente pelo fato que se escreve com V, tá? Que nem eu falei, o som do V é o mesmo do B, então por isso que a gente fala selva, tá? Mas então, entre bosque, bosque também tem no português. Então, entre bosque e floresta, tem uma ligeira diferença eu acho que em quantidade, tá? Digamos que o bosque seja uma coisa que poderia ser projetado, tá? Numa floresta, um homem, no caso, um homem, um ser humano, ele achou daquele jeito, aquela floresta. Ele não mexeu em nada. Agora, um bosque, ele pode ser planejado, tá? Pelo menos nas definições que a gente encontra. Então, tem uma ligeira diferença que é meio complicada dependendo do ponto de vista. Mas, enfim, se você quer traduzir a palavra bosque, literalmente, bosque também tem bosque, tá? Mas bosque também pode ser considerado floresta para você, por exemplo, tá? Tem umas ligeiras nuances aí. Mas vamos continuar, tá beleza? Então, é claro del bosque pode ser a clareira do bosque ou pode ser a clareira da floresta, beleza? Que mais? La cima de la colina, tá? Que seria o topo da colina. E el viejo molino, tá? Que seria o velho moinho. Viejo, viejo, beleza? E moinho, no caso, viejo molino, que seria o velho moinho, beleza? A tradução sempre você vai encontrar aqui embaixo se você precisa ler também como estaria escrito, tá bom? Continuando. Sin embargo, recordaron un viejo roble con orificios en su tronco, donde el viento pasaba haciendo sonidos de susurros. Al llegar al roble, encontraron la última parte del mapa entre las raíces. Más una vez, sin embargo, recordaron un viejo roble con orificios en su tronco, donde el viento pasaba haciendo sonidos de susurros. Al llegar al roble, encontraron la última parte del mapa entre las raíces. ¿Tá bom? Então, sin embargo, seria porém. Sin embargo. ¿Tá bom? Sin embargo. Seria porém. Recordaron un viejo roble con orificios en su tronco, tá? Eles lembraram de um velho carvalho, tá? Roble é o tipo de árvore, tá? Roble é um tipo de árvore, que no português seria carvalho, tá? Com orifícios, com buracos em seu tronco, no seu tronco, beleza? Donde el viento pasaba, onde o vento passava, haciendo sonidos de sussurros, fazendo sons de sussurros, beleza? Al llegar al roble, tá? Al llegar, palavra com ell, al llegar al roble, ao chegar ao carvalho, encontraram la última parte del mapa entre las raíces, tá? Encontraram a última parte do mapa entre as raízes. Para você, raízes para nós,
beleza? Raíces. Próximo. Con el mapa completo, se dirigieron al lugar marcado. Abrieron un pasaje secreto en un árbol gigante y encontraron un cofre con joyas y un pergamino. El pergamino decía, la misma vez, con el mapa completo, se dirigieron al lugar marcado. Abrieron un pasaje secreto en un árbol gigante y encontraron un cofre con joyas y un pergamino. El pergamino decía, ¿tá bom? Então, aqui, com el mapa completo, seria com o mapa completo, se dirigieron al lugar marcado. Eles se dirigiram ao lugar marcado. Abrieron un pasaje secreto en un árbol gigante. Abriram uma passagem, tá? Passagem, só que para nós é passagem, tá? J-E-G, então passagem secreto, você fala segredo, então aqui seria secreto, em um árbol gigante, numa árvore gigante, tá? Numa árvore gigante seria em um árbol gigante. Aqui, GI tem o som de RI, o mesmo som se fosse JI. Se fosse JI, você fala RI, tá? Se fosse JI, se estivesse escrito JI, o som é RI. Aqui está escrito GI, no caso GI, porém tem o mesmo som, também tem o som de RI. Aqui também se fala gigante. Às vezes pode mudar, sim, dependendo se, por exemplo, tiver um U entre o G e o I, né? G-U-I, você falaria, por exemplo, GI, tá? Mas aqui, como é somente G, no caso G-I, a gente fala RI, tem o mesmo som do J-I, beleza? Árbol gigante, gigante. O G-A, o G-A, no caso G-A, tem o mesmo som do português. Gá de gato, tá? Gá. Mas aqui, G-I, no caso G-I, tem o som de J-I, RI, gigante, gigante, beleza? No caso que para você seria gigante. E encontraram um cofre com joias. Tá? Joias, joias. J-O-J. J-O-J. Y nós chamamos de Y, beleza? Y nós chamamos de Y. Então, Y-A, ya. Você pode falar da mesma forma que você fala yakisoba, por exemplo. Yakisoba se escreve com Y. Então, você fala do mesmo jeito. Agora você fala, mas o que é yakisoba? Yakisoba é aquela comida japonesa que tem macarrão frito e legumes, tá? Então, se escreve com Y. Então, é por isso que a gente fala joias, joias. Sim, os primos argentinos vão falar diferente, beleza? Mas eu não sou argentino, então eu não falo roxas. Eu falo joias. E eu te ensino do jeito que eu sei. Joias, beleza? Que seria joias para você, tá? Você fala joias, a gente fala, pelo menos eu falo joias, beleza? E um pergaminho, tá? Um pergaminho. El pergamino decía, el pergamino decía, el verdadero tesoro no es lo que ves aquí, sino la amistad que han cultivado. La unión de sus almas los ha fortalecido, la inteligencia compartida los ha guiado y el valor demostrado al enfrentar desafíos juntos es lo que los ha traído hasta aquí. ¿Tá bom? Mais uma vez, el verdadero tesoro no es lo que ves aquí, sino la amistad que han cultivado. La unión de sus almas los ha fortalecido, la inteligencia compartida los ha guiado y el valor demostrado al enfrentar desafíos juntos es lo que los ha traído hasta aquí. Beleza? Não, aqui está falando que el verdadero tesoro, no caso, o verdadeiro tesouro, tá? A gente fala el verdadero tesoro. Não é lo que ves aqui. Não é o que você vê aqui. Aqui uma correção, tá? Eu coloquei aqui embaixo, não é o que vocês veem aqui. Aqui está escrito em singular, beleza? E eu traduzi como se fosse plural, mas está errado, porque se aqui está falando em singular, aqui deveria ser em singular também, tá bom? Aqui está falando, não é lo que ves aqui. Se fosse em plural, seria desse jeito. Não é lo que ven aqui. Não é lo que ven aqui, tá?
o fato de estar escrito ves quer dizer que está se referindo a singular. Não é lo que ves aqui, tá bom? E está escrito em forma informal, beleza? Não é lo que ves aqui. Então, a tradução seria, não é o que você vê aqui, beleza? Sino la amistad que han cultivado. Mas sim, esse sino seria mas sim a amizade que cultivaram, tá? Mas sim a amizade que cultivaram, beleza? Que han cultivado. Aqui para nós precisa ter esse an, tá? Esse an é do verbo haber. Haber cultivado, então han cultivado, tá? Continuando, la unión de sus almas los ha fortalecido. A união das suas almas os fortaleceu. La inteligencia compartida los ha guiado. A inteligência compartilhada os tem guiado. Porque esse A é de haver. Então, os tem guiado. Beleza? Lembra que eu falei que aqui muda quando tem um U entre o G e o I? Né? Por isso que aqui a gente fala guiado, guiado. Se não tivesse o U, seria he. Mas como tem esse U, a gente fala guiado, guiado. ¿Beleza? Y el valor demostrado al enfrentar desafíos juntos, ¿sí? E a coragem, valor seria coragem, e a coragem demonstrada ao encarar ou enfrentar, né? Ao enfrentar ou também encarar desafios juntos, tá vendo? Você fala juntos, a escrita é a mesma, mas a gente fala juntos, J-U-J. Então, desafios juntos es lo que los ha traído hasta aquí. É o que os trouxe até aqui, tá? É o que os trouxe até aqui, tá bom? É verdade que eu falei que é básico, mas essas estruturas têm uma certa dificuldade pelo fato de ter atraído, aguiado, tá? Han cultivado. Essa estrutura, essas conjugações e combinações de palavras, na verdade, dificulta um pouco. Tem uma certa dificuldade, tá? Mas é o que você vai encontrar daqui para frente, tá? Então, são pitadas para você ir sabendo o que você vai encontrar na frente, beleza? Então, Max e Lila sonriem felizes por sua aventura, tá? Mais uma vez, Max e Lila sonriem felizes por sua aventura, tá? Max e Lila sorriem felizes pela aventura deles, beleza? Gracias a todos por ayudar a Max y Lila en su búsqueda. ¿Qué nuevas aventuras les esperarán en el futuro? Más una vez, gracias a todos por ayudar a Max y Lila en su búsqueda. ¿Qué nuevas aventuras les esperarán en el futuro? ¿Ah? Aquí sería, gracias, sería obrigado. Obrigado a todos por ayudar a Max y Lila na sua busca, ou na busca deles. E pergunta, que novas aventuras os esperarão no futuro? Quem sabe, né? A gente volte ver os nossos amigos Max e Lila. O que você achou da historinha? Gostou? Você acompanhou a jornada dos nossos amigos? Se você não acompanhou essa jornada, você pode procurar os 2 episódios anteriores para você entender qual que foi essa jornada e, com certeza, aprender um pouco de espanhol, tá bom? Então, agora, calma aí, agora que você já conhece a história e explorou o vocabulário e as estruturas, vamos voltar na história e mergulhar mais uma vez, mas desta vez com uma narrativa mais fluida, como nos contos infantis que tanto ouvimos e amamos, tá bom? Mas antes de continuar, lembre-se de se inscrever no canal para te ajudar a falar espanhol sem medo e sem complicações, tá bom? Então, preparado para ouvir a história como se fosse um conto de fadas? Vamos lá então, tá? E a história é feita com uma narrativa tradicional, beleza? Então vamos lá. El secreto de la botella perdida, el verdadero tesoro. Max y Lila pensaron en el segundo acertijo. Consideraron varios lugares donde el viento podría susurrar, el claro del bosque, la cima de la colina y el viejo molino. Sin embargo, recordaron un viejo roble con orificios en su tronco, donde el viento pasaba haciendo sonidos de susurros.
Al llegar al roble, encontraron la última parte del mapa escondida entre las raíces. Con el mapa completo, se dirigieron al lugar marcado, abrieron un pasaje secreto en un árbol gigante y encontraron un cofre lleno de joyas brillantes y un pergamino antiguo. El pergamino decía: el verdadero tesoro no es lo que ves aquí, sino la amistad que han cultivado. La unión de sus almas los ha fortalecido, la inteligencia compartida los ha guiado y el valor demostrado al enfrentar desafíos juntos es lo que los ha traído hasta aquí. Max y Lila sonrieron, entendiendo que su aventura había fortalecido su amistad. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Tomara mesmo que tenha gostado e principalmente que tenha aprendido um pouco de espanhol, beleza? Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, escreve nos comentários e eu vou fazer o meu melhor para te responder do melhor jeito possível, tá bom? Essa historinha de fato tem explicações técnicas no começo, mas você pode assistir junto com crianças, que é uma historinha bem simples para entender, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para você aprender com conteúdos práticos a falar espanhol sem medo e sem complicações, beleza? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Um forte abraço e até a próxima.